Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tomcast Podcast. Dessa vez a gente vai falar de um tema muito importante e ao mesmo tempo sensível. Quando se fala de mexer em bolso de gente, o pessoal normalmente reclama. E nós vamos falar sobre a nova reforma tributária e para este tema nós temos o nosso convidado, Lucas, ele que é contador aqui na cidade de Formosa. Mas antes de começarmos esse episódio, nós queremos agradecer a Canal Bike. O pessoal tem dado aí uma força ali para o nosso podcast Tomcast. Queremos agradecer também a Smart Takewear, que é do Marcos. Tem uma lojinha aqui no centro de Formosa. Também tem dado ali muita força para o Tomcast Podcast, tá aí nas colaborações. Então, a gente agradece aí a participação de vocês. Continuem a fortalecer o canal, sigam, comentam, partilhem e nós estamos juntos. Agora vamos pedir que o Lucas se apresente para vocês aqui no Tomcast Podcast. Obrigado, Tom, pela fala. Primeiro, agradecer, por estar participando aqui do seu podcast. Acho que é um assunto muito importante. Eu sou contador na cidade de Formosa, Goiás. Sou vice-presidente da Associação dos Contadores, empresário da Mundial Contábil. Estou muito feliz de estar debatendo esse tema com você aqui, que vai gerar crescimento, para os seus seguidores e para os meus. Tá certo, muito obrigado. Mas antes de falarmos de mudança, nós gostaríamos de perceber como é que funciona a atual tributação brasileira. A atual tributação brasileira é um pesadelo, né? A gente tem mais de 92 tributos, taxas e impostos. É um dos sistemas tributários mais difíceis do mundo. E agora, com a reforma tributária, eles prometem simplificar e trazer mais transparência. Hoje a gente tem ICMS, PIS, COFINS, IPI, INSS, Imposto de Renda, CSLL, e eu poderia ficar aqui com você a noite inteira listando vários desses. E isso gera muita dificuldade para as pessoas. Às vezes a pessoa pega uma nota fiscal, ela não sabe o que ela pagou de imposto, por que tem lá escrito 82% aproximadamente de imposto. É um pesadelo. O ICMS é aquele conhecido do transporte, né? Deslocação de estado para estado e tal. Sim, também. O ICMS ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Exatamente. Eu já ouvi falar nesse famoso, sim. E quais são os principais impostos que vão mudar com essa reforma? Ah, sim. A gente vai ter 5 impostos, principais que vão ter alteração já de imediata. 2 para o ano que vem, que já vão estar em teste, que vão ser extintos em 2027, que é o PIS e COFINS. Ele vai ser substituído pelo CBS, Contribuição de Bens e Serviços. E o IPI, ele também vai deixar de existir, só que de forma gradual, para que a Zona Franca de Manaus não perca competitividade. Então é uma coisa um pouco complexa, mas os principais impostos que vão deixar de existir na reforma tributária é o PIS e COFINS em 2027 e em 2027 e em 2032 a gente vai ter a extinção do ICMS e do ISS. É vantajoso essa extinção? Traz vantagem para o consumidor, no caso, sempre é o consumidor final que... Então, acredito eu que num primeiro momento todo mundo vai sentir no bolso. Querendo ou não, sempre que vem uma mudança é para arrecadar mais. Mas, a segundo momento, a gente vai ter mais transparência e conhecimento do que a gente está pagando. Afinal de contas, a gente vai ter o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. A gente vai deixar de ter aquela cumulatividade, que são impostos em cascata. A fábrica paga, depois o atacadista paga, Paga, depois o varejista paga paga, e o depois o distribuidor consumidor paga até paga de chegar... novo. Isso. Então, assim, a gente vai deixar de ter a cumulatividade e vai passar a ter a não cumulatividade, que é o quê? Você vai aproveitar créditos de impostos que você pagou anteriormente na entrada e quem vai sofrer um pouco mais é o consumidor final, porque ele vai pagar por toda essa cadeia de impostos. Pensa comigo o seguinte, a fábrica vende um produto, o atacadista compra e ele pagou R$ 28 de imposto. Quando ele for vender, vamos supor que ele venda pelos mesmos R$ 100. Ele vai aproveitar os 28 de crédito para pagar os 28 de imposto que ele deve para o governo. Só que aí o varejista, quando for vender para o consumidor final, não vai ter jeito. Ele vai ter que pagar os R$ 128 cheio e não vai poder aproveitar o crédito. Cara, sério. Bom, vamos esperar que funcione. Esperar que funcione. Esperar que funcione e que realmente tragam
algumas vantagens dessas simplificações. E como vai ficar a questão dos impostos sobre consumo? Então, os impostos sobre consumo, eles vão ser o IVA, IBS e CBS. Antes, né, a gente conhecia ICMS, PIS, COFINS. Os únicos impostos que não vão deixar de existir é o INSS e os impostos sobre lucro e contribuições, que é o IRPJ e o CSLL. Na verdade, a gente hoje tem, a maioria dos impostos são sobre consumo. Agora a gente vai ter mais transparência. E a principal mudança é o quê? Antigamente não, atualmente, né? Atualmente a gente paga o imposto na origem. Na reforma tributária, a gente vai pagar o imposto no destino. Então vamos supor que eu tenho um produto que eu vendi para São Paulo. São Paulo que vai receber essa arrecadação. Mas isso será que vai estimular os estados a, bom, a consumirem mais, por um lado, por assim dizer? Então, o que acontece hoje em dia é que os estados eles têm uma guerra fiscal entre eles. Então a gente tem diferencial de alíquota. Vamos supor, se eu comprar de Brasília para consumir aqui, eu tenho que pagar uma diferença para o estado de Goiás. E isso não vai acontecer Ser na mais. reforma tributária. Vai ser A- só o a- consumo. Aquela desconfiança de que eu não posso comprar de lá, senão a taxa vai. Justamente, entendeu? E assim, hoje, no atual modelo que a gente tem vários estados que oferecem benefícios para que a sua empresa fique naquele estado, como é em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Esses estados eles não vão mais poder aproveitar desses Desses benefícios. benefícios. É uma jogada não. Bom, é como tudo, tem suas vantagens Tem e vantagens e desvantagens e desvantagens. desvantagens. Pro pequeno é bom. Talvez pro cara que é grandão já não vai ser tão bom. Entende? É o bolso da gente agora. É, vai complicar por uns e melhorar para outros, mas a vida é assim. A vida é assim. Mas uma das polêmicas que tem se gerado é sobre imposto de renda. Imposto de renda, Imposto né? de renda. O que é que muda nessa questão? Ah, o imposto de renda, ele não entra tanto em si na reforma tributária. Isso já é uma promessa antiga que, se votada e aprovada pelo Senado e tiver a canetada do presidente, já começa a valer em 2026. A ideia é que a isenção seja para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E eles vão mudar a tabela para quem ganha um pouco mais, até 7.000 ali, e vai aumentar a alíquota para quem ganha acima de 8.000. Um exemplo. Entendeu? É, exatamente. Então, bom, vamos considerar vantajoso. De certa forma, sim. Acho que tem muita coisa para rolar ainda. Muito se fala numa tributação sobre dividendos, uma tributação sobre as grandes fortunas, mas nada foi decidido ainda. A gente tem vários projetos que de vez em quando são aprovados pela Câmara, chegam no Senado, são São reprovados, reprovados. voltam. Então, assim, é um pouco complicado. Como você tocou na questão da tributação sobre grandes riquezas, eu acho que é um tema um tanto quanto polêmico. Polêmico, polêmico. Um tanto quanto polêmico, porque na questão da geração de empregos. Porque são as grandes fortunas que, evidentemente, geram empregos. Com certeza. E se você parar para pensar, o cara efetualmente ganha mais, ele paga mais imposto, querendo ou não. Só que muita gente fala que não, que eles dão um jeitinho, que não sei o quê, mas não tem para onde correr. Porque eu acho que, do ponto de vista econômico, isso vai terá ser uma espada de dois gumes. Evidentemente, quando você taxar essa massa de gente, há a probabilidade da chamada fuga de capitais ou fuga de investidores, porque normalmente eles querem pagar menos taxa, é evidente. Com E eles, certeza. eles vão procurar espaços, mercados que dão essa vantagem. E hoje eles têm meio, né? A gente tem dólar, Bitcoin, e hoje em dia a gente tem o Bitcoin que é escondido na carteira, né? O cara bota no pendrive, acabou, tá escondido ali, ninguém vê, né? Diferente de outras plataformas como a Binance, né, que são obrigadas a entregar ali, e só de você fazer o imposto de renda puxa de forma automática pela Receita Federal. Não tem muito pra onde correr. Então os caras tentam arrumar um jeitinho de qualquer forma pra. Ah, dar um jeito para amenizar a situação Com certeza. do lado deles. Mas a gente não vai entrar muito por esse tópico, senão o pessoal ainda. É polêmico, gente, é polêmico. Mas é isso aí, a gente tá aqui só pra
passar um pouco da reforma tributária, do que está acontecendo, porque se o governo decidir, a gente vai ter que fazer, Vai não ter tem que muito fazer. para onde correr, né, Tom? Exatamente. Quem manda, manda, né? Quem não manda, simplesmente só tem que obedecer. É, Justamente. nós vamos ter que obedecer. Imposto sobre patrimônio. Então, o imposto sobre patrimônio geralmente é o ganho de capital, né? Que é quando você vende um imóvel e você não adquire um dentro do prazo que a Receita estipula, você tem que pagar o ganho de capital, que é 15%. Eu, particularmente, não vi nenhuma mudança em relação a isso ainda, tá? O que se sabe é que a partir do ano que vem a gente vai ter o CIB, que é o CPF do imóvel, né? Que é o que a Receita está tentando rastrear os imóveis, né? E pegar ali quem recebe aluguel, quem paga, né? A ideia é o quê? Vamos supor que você mora numa casa alugada e eu sou o dono dessa casa. Eu informo essa casa lá na minha parte de bens e direitos. E você tem que fazer seu imposto de renda. E você precisa colocar o endereço. Qual que é o endereço que você vai colocar? Endereço seu. O alugado, correto? Sim. Mesmo que eu e você tenhamos combinado de não colocar esse valor de pagamento ou recebimento do imposto de renda, eles vão conseguir rastrear. E aí eles podem autuar, cobrar impostos retroativos, multar, entendeu? Então, assim, é complicado, tá vendo? Não vou falar nada, não. Tá É, louco, mano. é muito imposto. Gente, a gente paga imposto sobre Tá tudo. louco. A gente paga imposto sobre moradia, a gente paga imposto sobre os veículos que a gente anda, taxas, contribuições. Se Mas você tem uma empresa, você paga isso aqui imposto. me criou uma certa incógnita. Muitas questões se levantam quanto a isso. Por que tem que ser dessa forma? Então a máquina gasta demais. Então, quando você tem um governo que ele gasta mais do que arrecada, em contrapartida ele tem que buscar mais arrecadação, mais dinheiro. Cada ano que passa, a gente está extrapolando ali o limite de gasto. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, entendeu? E eles não só fiscalizam, eles aumentam enquanto fiscalizam, que torna tudo mais difícil. Quer dizer que agora, se eu alugar um imóvel, é obrigado Na verdade, você já é obrigado. Agora eles vão a fiscalizar quem realizar não quem está não está fazendo. fazendo. Quem não está fazendo. Diz, a contado próximo ano, Na ou verdade, é igual já, eu te expliquei, já vale. já vale. Já vale. Vamos supor, muitas das vezes a Receita Federal faz auditorias, pega quem tem grandes movimentações e pergunta: de que é isso aqui? Só que o que eles vão fazer agora? Aqueles que não declaravam antes, eles vão ser pegos por causa desse mecanismo de cruzamento, né? Como a gente sabe, a gente vem avançando muito em tecnologia, inteligência artificial, robô de cruzamento de dados. Então, isso vai ser feito de forma De uma automática. forma ou de outra, ele vai saber que Vai saber. aquele imóvel é seu. Você já é obrigado a declarar tudo que você ganha. Você é obrigado até a declarar o que é isento que você recebe. Você é obrigado a declarar o que você ganha na poupança, numa aplicação financeira, seus veículos. Tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, imóveis. Você é obrigado a partir de 800 mil em valor de mercado, né? Um exemplo. Mas tem gente que só pelo fato de ganhar 3 mil reais por mês já tem que declarar. Então, se ela já tem a obrigatoriedade dos 3 mil, ela tem que declarar a casa, a moto, o que ela tiver, entendeu? Daqui uns dias, pelo preço que os telefones estão ficando, eles devem colocar também você Que para vai declarar o declarar o telefone telefone. celular. É, porque agora o telefone está acima desse valor, né? Tá quase o preço de uma bis, né? Mas o que são mudanças? Evidentemente, nós vamos ter que nos adaptar. O ser humano sempre consegue se adaptar às mudanças. E vamos Ah, ter que com nos certeza. O adaptar. brasileiro é um povo forte, porque Certeza. a gente já tinha um sistema tributário impossível. Além dele se tornar mais impossível agora, vai ser o maior do mundo. Vai ser a maior alíquota de imposto do mundo. Está cotada para ser entre 26,5% a 28%. Entendeu? Então pensa comigo que a gente tem uma alíquota sobre consumo de 28%, mais uma alíquota de imposto de renda, que é sobre o que a gente ganha, de 27,5%. Fora que pessoas que ganham acima, né, podem ter suas grandes fortunas tributadas com uma alíquota específica que vai ser determinada pelo governo. A gente pode estar falando aí de um parâmetro de que a gente paga 55% de impostos sobre o que a gente recebe. Então, se eu ganhei 100 reais, na verdade eu ganhei 45. Porque eu tenho que consumir, eu tenho que pagar imposto sobre renda, eu tenho IPTU, eu tenho IPVA. É insustentável. É a máquina pública. É a máquina pública. Essa máquina parece ser contra com um dos princípios básicos da racionalização, né? Que é a satisfação das necessidades com o mínimo de recurso possível.
Com certeza. E É, a entrega sempre é menos, né? Se esses impostos que são arrecadados, ele fosse reinvestidos, né, na gente, tivesse estrutura, tivesse saúde, educação, a gente não estaria reclamando, né? Mas infelizmente a gente, a além gente de ganha pagar, reclamar não adianta de nada. na troca de serviço. Os impostos vão todos para consumo. Ok, uma das perguntas que acho que não queres te calar é como as empresas devem se preparar para essas mudanças. Então, as empresas elas vão ter que investir em tecnologia, conhecimento e vão ter que praticar muito. Elas vão ter que ter uma conversa muito reta com a contabilidade, com o programador delas, com o pessoal do TI, com o pessoal do sistema, porque nesse exato momento que a gente está conversando, tem programador do Brasil inteiro que está ficando louco. Porque eles têm até 1º de novembro para colocar a nova caixinha de IBS e CBS já disponível nas notas fiscais para os testes que vão ocorrer em 2026. Então, assim, a reforma tributária já começa 1º de janeiro de 2026. A gente já vai ter que fazer testes. Os campos onde costumavam ficar PIS e COFINS Fiz, vai ter que não ter tem o que mudar a estrutura CBS. toda. Onde era o IPI e o ICMS, vai ter que ter lá o IBS, entendeu? Então, assim, nesse exato momento que a gente está conversando, tem gente ficando doida. Inclusive, eu estava conversando com o meu amigo Carlos Wilson lá da Formal System, né? Que a gente tem um cliente em comum. E a gente estava conversando sobre como que estava o andamento. E ele, Lucas, ó, aqui o trem tá difícil, porque todo dia muda alguma coisa. Todo dia sai um novo informativo, todo dia sai uma nova coisa. Então fica até meio difícil eu falar aqui para você, Tom, isso aqui é certeza, vai começar dessa forma aqui e aí se pronto, acabou. Tem muita coisa para rolar Para lá. ainda. Mas Mas assim, assim, a principal coisa que as empresas têm que fazer é estudar e já planejar o futuro. senão vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque o que que acontece? Se ele não fizer um estudo tributário da empresa dele, ele pode levar a prejuízo e isso pode levar a empresa dele à falência. E que conselho que você deixaria aqui já? Daria uma alerta para esses empresários? Procure seu contador e faça um planejamento tributário, um estudo tributário, para ver se realmente o regime tributário que você se encontra hoje vai valer a pena. Porque da mesma forma que eu estou falando para você que existe benefício fiscal entre os estados, também existe benefício fiscal da Receita Federal. A gente tem produtos monofásicos, que é quando a fábrica paga por toda a cadeia de impostos, entendeu? Então pensa comigo que essas coisas vão deixar de existir, porque a gente não vai ter mais cumulatividade. A gente vai ter que aproveitar os créditos. E a gente hoje trabalha aí com 4 regimes tributários, mais ou menos, né? Que é o Simples Nacional, que o MEI entra nele também, Isso. porque o MEI é um benefício dentro do Simples Nacional, que já é um benefício. O lucro presumido, que é onde o governo presume o lucro da empresa, e o lucro real, que é onde a empresa paga os impostos sobre o lucro, sobre o valor real que sobrou ali. Um exemplo. Então, o que ele pode fazer hoje para se preparar é planejamento tributário, cursos empresariais e muita conversa, muito diálogo, network, para que ele possa sair na frente dos concorrentes dele. E até que ponto, quando você tocou na questão dos MEIs, até que ponto essa reforma tributária também afeta os MEIs? Por enquanto nada, porque o MEI, ele é um tipo de empresa que só faz o recolhimento da contribuição do INSS, né, que ressalva ali o contribuinte e paga ali R$ 1 de CMS. Por enquanto nada mudou, né? A única coisa que a gente espera de positivo para isso é que o governo está preparando uma reforma para o MEI e para o Simples Nacional para aumentar o faturamento. Não, O porque o faturamento do faturamento era MEI é até defasado, isso. desde 2018 não muda, é 81 mil por ano. 6.750 por mês. Então pensa que você é um comerciante. Se você comprar 3 mil de mercadoria, vender por 7, seu lucro não é 6.750, você Isso, entendeu? E exatamente. aí a ideia é o quê? Mudar o valor desse faturamento de 81, E de 81 mil para 150 mil. para dar Vai dar uma média de 12 mil por um mês. poder de manobra. Isso, porque você concorda comigo que se um cara faturou na média de 12 mil por mês, sobram 5 mil de lucro para ele, que a proposta do governo não é isentar quem ganha até Que ganha 5 mil 5 mil. reais, então é mais ou menos na mesma proporção. Então, se você é MEI, você pode ficar despreocupado, que por Enquanto enquanto, tu nada pode mudou. respirar. Respira. Pode respirar, mas a qualquer momento pode apertar também. Fica E mais atento. uma coisa, para as pessoas que são Simples Nacional, que estão assistindo aqui o nosso podcast, o Simples ele vai poder ser tributado de duas formas, do jeito que é hoje ou pelo sistema híbrido. Porque como a gente vai ter substituições de impostos como PIS, COFINS, ICMS e ISS,
ele vai poder aproveitar crédito. E hoje o Simples Nacional não se pode aproveitar crédito. Não pode. O Simples ele já é um benefício. Entendeu? E aí o governo vai ter que estudar a forma de colocar esse sistema de uma forma híbrida para que o Simples Nacional recolha impostos sobre lucro e contribuição, mas que ele aproveite créditos de IBS e CBS através do IVA. Tu trabalhar para nós. Pô, contador. Os contadores que estão assistindo aí, eles vão sofrer bastante. E eu tô junto. Você já indica um psicólogo para nós aí, então, que o trem vai ser feio. Vai dar trabalho. E há risco nessa simplificação, há risco de aumentos de processos burocráticos, porque a ideia é sintetizar, né? Cara, com certeza, porque o que acontece? Lembra que eu falei que vai ter os testes a partir de 2026? Significa que as contabilidades e as empresas vão ter que enviar. Vamos supor que hoje a gente envia 5 declarações. A gente vai ter que enviar 10. Porque você vai ter que fazer o teste para ver se funciona e você vai ter que enviar o que ainda está valendo. Pensa comigo que eu vou ter que recolher PIS e COFINS ano que vem, só que eu já tenho que fazer os testes CBS. Entendeu? Então, no começo vai ser muito difícil, a gente vai sofrer bastante. É um período de transição grande, não é pequeno. Então, vai ter que ter muita calma, muita resiliência, muito estudo. A burocracia no começo vai aumentar. Vai aumentar. E a questão do impacto dessa reforma, quais setores você acha que vão sofrer mais com o impacto dessa reforma? Posso estar errado, mas acredito que as indústrias. Das indústrias. As grandes indústrias, elas foram atraídas por estados que entregavam mais vantagens. Concorda Bom, agora comigo? perde-se, né, esse poder. Agora perde-se esse poder. Mas, em contrapartida, eles vão poder funcionar em qualquer lugar. Porque já que o imposto ele vai ser enviado ao destino, né? Então eles não precisam ficar ali naquele lugar especificamente. Não, mas isso também pode ser vantajoso do ponto de vista posicionamento ou estratégico da empresa, né? Pode Porque ser. poderá se mudar para um lado onde seus consumidores diretos, alguma coisa Justamente, às vezes para lá. você está em Minas Gerais, mas o seu público Não, maior é São Paulo, São por Paulo. exemplo. Se você mudar para lá, Para lá. Antes você fugia devido às ao vezes imposto, às vezes isso. você pode mudar, tem a probabilidade de mudar para lá. Justamente. Que é mais ou menos o que as empresas lá dos Estados Unidos fazem, né? Quando eles vão lá para a China, né? O Trump estava tentando lá fazer uma jogada para trazer, mas A é com gente política, né? migra para lá porque é melhor produzir lá do que produzir cá. Justamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem legal. Formosa, Goiás. A gente não tem muitas indústrias. Então você não vê isso como uma vantagem para o município de Formosa, porque a gente consome bastante. A gente compra muita coisa da internet, a gente compra muita coisa fora. Tem gente que sai daqui para ir em Brasília. Então pensa comigo, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai demorar mais do que o CBS, que já começa a valer em 2027. Porque pensa comigo, você tem impostos federais. Eles já estão em casa já. Eles vão pegar o PIS, o COFINS, o IPI e vai colocar no lugar só, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então ele está no lugar só, eles vão arrumar rápido, vão fazer acontecer rápido. Agora pensa o IBS. Goiás vai ter que ter uma comunicação com todos os municípios. Eles vão ter que ter a mesma linguagem para poder fazer essa arrecadação. Eles vão ter que fazer um estudo de quanto que cada município arrecada, população. Vai ser um estudo muito trabalhoso. E agora já não vai cair que vai ter que cair lá. Tipo isso. Na verdade, ele vai ser pago de uma única forma, né? Que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Esse IVA ele é utilizado por mais de 170 países da União Europeia lá. Mas uma questão que me vem à mente. Perdão, da ONU, para não falar errado. Uma questão que me vem à mente. Bom, o processo de arrecadação é legal. Como é que isso vai posteriormente, a redistribuição? Então, isso é igual eu estou te explicando. Vai ter um estudo de viabilidade, né? Porque vai ter municípios que são maiores, provenientes, o repasse vai ser maior. Exatamente. Porque o que você tem que entender? Hoje, o ICMS, existe um repasse do ICMS para alguns municípios. Isso existe já hoje. Eles vão centralizar tudo. Dizem eles, né, que isso é porque tem muitos municípios que desviam dinheiro, depois o governo federal tem que interferir para poder cuidar daquele município que está quebrado e tal. É a historinha deles. Mas vai funcionar mais ou menos dessa forma. Vai ser junto, tudo no mesmo local e depois vai ser distribuído. Mas, por exemplo, na União Europeia, não estou falando que aqui vai funcionar, mas lá funciona. Entendeu? Eu fiquei pensando, mas tudo junto depois. Mas tem gente que reclama também. Eu já vi gente que mora em Portugal reclamando de como é o modelo tributário lá.
Mas como é que vai funcionar aqui, né? Vamos supor que você vai numa loja e provavelmente ou vai ter duas etiquetas, ou quando você chegar no caixa você vai notar uma diferença na hora que você for pagar. Pagar. Então vamos supor que eu tenho um produto que é R$ 100 na prateleira. Quando eu for chegar no caixa para pagar, esse produto ele vai sair por R$ 128. Porque nós temos ali o IVA agregado àquele Agregava valor. aquele produto. Para as empresas, hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de mercap, né? Que é o estudo que você faz para você vender uma mercadoria sem ter prejuízo. Para o empresário, esse modelo de tributação vai melhorar muito. Ele vai ter muito mais entendimento e mais transparência para poder fazer as contas dele para chegar no valor final. Porque hoje é muito complicado, Tom. Hoje é difícil. Eu falo para você que até nós contadores, de vez em quando, nós temos certa dificuldade, porque eles escondem tudo entre linhas. Por exemplo, eu tenho uma nota fiscal que ela tem um valor de R$ 100. E o ICMS do Goiás é 19%. Aí tá escrito 19%. Só que aí quando eu vou ver lá, tá cobrando só R$ 11 de ICMS. Mas por quê? Porque lá embaixo na nota, lá na origem, tem escrito bem assim: redução da base de cálculo de mercadoria, conforme o benefício fiscal de atacadista. E muita gente não entende. A pessoa, mas tá 19% aqui, mas tá dando R$ 11. Por quê? E aí, vários dos nossos clientes, os amigos contadores que forem ver o podcast, eles vão concordar comigo. Vários dos nossos clientes nos questionam por que disso. Questionam que está errado. Aí, quando eles vêm falar, mas se ele pode, por que que eu não posso? Porque ele é atacadista, você é varejista. O atacadista vende para várias empresas, essas empresas elas vão vender para os consumidores final e vão fazer uma nova cadeia de imposto, que é aquela cadeia de cascata que eu falei, de Isso. cumulatividade, que vai deixar de existir. Agora vai ser tudo não cumulativo. Entendeu? Então é Certo. mais ou menos dessa maneira que funciona. A gente fica muito confuso, a gente não sabe quanto que a gente paga de imposto. Por exemplo, lá está escrito assim lá embaixo, aproximadamente 86% de impostos. Só que lá está escrito assim, ICMS, R$ 10. Valor da nota 100. Uai, então eu paguei R$ 10 de imposto aí. De onde que eles tirou esses 89? Mas é a cadeia de imposto que veio Que verá, lá da sim. fábrica até agora. É complexo demais, sabe? Complicado. Complexo e trabalhoso, sabe? Não, é difícil. Sim, trabalhoso. Mas, como sempre, vamos esperar. Ah, a gente já disse aqui que não vai ter muito o que fazer, vai ter por onde correr. Não vai ter muito pra onde correr, não. Uma das questões que eu acho que todo mundo quer saber, nova reforma tributária. População de baixa renda. Esse é o X da questão. Até onde ela será beneficiada? Então, muito se fala sobre o cashback tributário para quem tem renda baixa, né? Como que vai funcionar mais ou menos isso? Pelo que eu entendi, quando a pessoa for pagar a conta de água, luz, alimentos da cesta básica, que são essenciais, entre outras coisas que tem imposto do governo, vai ser devolvido de forma automática para o CPF desse contribuinte. Entendeu? Vai ser mais ou menos dessa maneira. E ali eles vão utilizar o cadastro único como Como base. referência para eles poderem fazer isso aí. Mas ainda não foi definido, não está 100% definido ainda, mas vai acontecer. Já está previsto ali. Tá bom, vamos. Vamos. Confuso, né, Dom? Sim, é confuso, mas vamos considerar que sim. Assim, eu pego uma ficha, faço só entender melhor. Eu pego uma conta de luz, aí eu vou lá para quitar essa conta de luz. Qual seria, assim, de onde se originaria o meu benefício? Então, vamos supor, sua conta de luz é R$ 100. R$ 100. Concorda comigo que vem o destaque do imposto lá do Isso, CMS? Então, vamos supor que é R$ 28. O governo quer devolver aqueles R$ R$ 28 para reais. você. Só que Em vez dele não cobrar, ele quer te ele quer devolver. devolver. Esse é mais ou menos o que eles estão querendo fazer. Digamos que eu ganho R$ 28, mas esse R$ 28 vai retornar no momento ou R$ 28 vai Isso ainda é um acumular indo mistério. para ser na próxima fatura? Dizendo eles que seria na hora. Aí é muita conversinha, sabe? Não vou mentir pra você, já escutei várias gente falando sobre o Drex, sobre o Pix. Você viu que eles estão criando um programa de fiscalização que vai ser 140 vezes maior do que o Pix? Então, assim, tem muita coisa que ainda não saiu. Acredito eu que é possível. Por quê? Por conta do Pix. Se eu pegar meu celular aqui agora e te enviar R$ 10, vai cair aí agora.
Então, será que não vai ser mais ou menos assim? Se esse sistema ele vai ser tão grande assim, será que não vai cair ali 30 minutos depois o valor do imposto que você pagar? Não sei ainda. Mas os murmurinhos, o que se fala é mais ou menos isso. A gente vai ver muito fake news de agora para frente. Vamos esperar, A, vamos transi- esperar. a reforma tributária ela só acaba em 2033. Então a gente tem uma longa Uma jornada jornada, pela frente, entendeu? porque quando se trata do Estado devolver dinheiro para a população, E voltando um pouco àquele assunto do IVA, lá na emenda constitucional, né, que foi a que regulamentou a reforma tributária, junto da Lei Complementar 214 de 2025, lá diz que profissionais regulamentados, eles vão ter um desconto no imposto. Lucas, quem são esses profissionais regulamentados? Educadores físicos, psicólogos, médicos, toda aquela profissão que tem classe. Então, se ele estiver cumprindo ali com a ética da classe dele, tiver em dias, ele vai receber um desconto de até 30%. Vão ter produtos que são essenciais para pessoas de baixa renda que vão ter descontos de até 60%. Redução da base de cálculo de até 60% do valor. Então, assim, tem muita coisa que ainda vai acontecer, entendeu? Dizem que alguns setores vai diminuir e outros vai aumentar. E aí, uma coisinha que nós esquecemos de falar foi sobre o imposto do pecado, também conhecido como imposto seletivo, que vai ser um imposto que vai ser cobrado sobre produtos que o governo pensa que é prejudicial para a inicial. saúde. Eles vão falar ali, ó, esse produto aqui. A gente já tem o do refrigerante, né, que foi Isso. aprovado pelo Senado há 20 Tem a dias questão do atrás, cigarro também, né? do cigarro. O do refrigerante, eles já definiram a alíquota. É no máximo até 2%. Então, se eles falou que é no máximo até 2%, provavelmente vai ser 2%. 2%. É, vamos parar de consumir. Mas Ah, pronto, mas parar assim, a gente não para mesmo. eu acho que as pessoas não vão parar de Não, a gente consumir. parar não para. Eu vou Porque, por dizer. exemplo, você pega o cigarro aí. As empresas hoje, eu falo com você com toda prioridade aqui, que as empresas elas não têm lucro Não, sobre cigarro. Eles vendem lá para a pessoa poder comprar o cigarro e comprar outra coisa no mercado, comprar uma balinha, um chocolate, um arroz ou qualquer outra coisa que seja, mas o lucro não existe. O imposto sobre bebida é mais alto, o imposto sobre cigarro já é mais alto. Eles só criaram um pretexto para aumentar mais mais ainda. E ainda. mesmo assim, Mesmo acredito eu que assim, as o pessoas pessoal não não vão vão deixar de consumir. mudar, Não vão mesmo. vão parar de consumir. Mas bom, hábitos, hábitos. Também são a questão das necessidades das pessoas, né? As pessoas têm suas necessidades e precisam satisfazê-la, embora algumas necessidades prejudiciais. Isso aí a Não, com gente não. certeza. Não tem muito para onde correr, né, Tom? Um dos pontos que nós ainda não referenciamos e tal, que também tem gerado polêmica na nova reforma tributária é a tributação sobre heranças e propriedades herdadas. Isso. Ainda não foi definido também uma alíquota para isso aí, entendeu? Isso aí vai Tem, ter a contribuição sobre bem e serviço que indiscutível, mas por enquanto continua do jeito que tá. muitos têm se questionado, né, sobre deixar ou não deixar Não, com certeza, e isso e aí tá sobre virando. quem vai ficar com a propriedade. E um aviso, pessoal, esse tema é muito importante porque tem muita gente que às vezes o cara tem uma casa e um apartamento que abre uma holding. Gente, não é assim que funciona. Você não vai botar a casa aí ali e o apartamento e vai abrir uma empresa só por conta disso. Não é assim que funciona. E tem muita gente que tá desesperada, já quer abrir holding, já quer fazer isso, Isso. mas a holding ela é uma empresa, entendeu? O cara vai ter que administrar, vai ter que ter gestão. E geralmente quem faz isso é quem tem um patrimônio muito grande. E aí o cara quer entrar na hold sozinho, só ele. Mas a hold é uma hold familiar. Então tem que englobar outras pessoas ali dentro daquele ambiente. Gente, E aí é onde vem fake news. Tem alguns advogados que incentivam, tem alguns contadores que agem de má fé e fazem, às vezes, para ganhar um dinheiro. Mas a gente tem que ter muita paciência, muita calma, esperar. Igual eu falei, a gente tem até 2033. Vai ter muita mudança ainda, vai ter muito texto, vai ter muita coisa que vai mudar. e nesse todo o período de implementação, que pontos você acha que serão benefícios a médio ou benefícios a longo prazo? Cara, então, benefício é uma palavra forte. Ainda mais tratando de imposto. O nome já diz tudo, né? Impor. Eu estou te impondo algo.
né? É, Dificilmente. eu acho que o benefício que talvez as pessoas teriam futuramente seria o que eu estava explicando para você anteriormente, a transparência. As pessoas saberem calcular os seus lucros, saberem gerir sua empresa, fazer uma demonstração de resultado adequada para não ter Sem prejuízo. aquelas entrelinhas. Hoje mesmo eu estava explicando para um amigo lá no escritório a diferença de empreendedorismo e ser empresário. Empreender é quando você compra e vende. Empresário é você comprar, vender, é você gerir pessoas, é você administrar estoque, é você saber sobre tributação, é sobre você saber sobre todos os processos da sua empresa. Então tem muita gente que faz o empreendedorismo, só que ele não é empresário ainda. Mas é bíblico, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Não quer dizer que ele não possa aprender. Então, nessa reforma tributária, eu faço até um chamado para todo mundo. Vamos aprender a ser empresários. Vamos fazer todas as gestões que tem que ser feita. Eu acho que a reforma tributária ela vai dar essa possibilidade para as pessoas, algo que não existe hoje. As pessoas não sabem a diferença de imposto sobre faturamento, imposto sobre lucro, contribuição. Por exemplo, você sabia que uma empresa que não é do Simples Nacional, uma empresa do lucro presumido e do lucro real, eles têm que pagar média de 30% para o governo para ter um funcionário registrado? Então, se eu tiver um funcionário que eu pago para ele R$ 1.000, eu tenho que pagar R$ 300 para o governo. E muitas das vezes os funcionários eles culpam os empresários por não estar ganhando bem. Mas aí, para ele aumentar aquele salário, Ele ele teria vai que ter que aumentar pagar o mais percentual. 30%. Então, se o cara recebe 70%, 30% é do governo. Por isso que está tendo a pejotização. E eu não sei se você viu, tá tendo uma guerra lá no STF por conta disso, porque o cara ele pede para ser PJ, só que a empresa encerra o contrato, o cara entra na justiça contra a empresa para cobrar décimo O terceiro, terceiro, isso. férias, entendeu? Só que ele já se Já se beneficiou beneficiou. como PJ de pagar um imposto menor. Menos isso. Uma pessoa que ganha 10 mil por mês, por exemplo, ela paga 6% de imposto, vai dar R$ 600. Se ela trabalhasse como PJ, ela teria que pagar na faixa de uns R$ 3.500 de imposto. Só que, lógico, teria direitos como 13º, férias, FGTS, mas no final das contas, PJ, pelo PJ, ele ainda ganha mais do que como CLT. Mas é um assunto muito difícil, porque aí engloba ali que a pessoa às vezes vai ter um seguro-desemprego, né? Então tem muita matemática que tem que ser feita em volta disso aí. Então, eu acho que uma das questões que eu achei excelente, por assim dizer, nessa pouca percepção que eu tive, é que vai nos dar a oportunidade de ser uma espécie de reeducarmos. A gente vai ter que aprender novamente. Vamos ter que aprender novamente. Novamente. Todos nós. Eu estava conversando com outro amigo contador, o Alice, né? A gente estava conversando ontem, debatendo sobre grandes escritórios de contabilidade e pequenos escritórios de contabilidade. Todos estão no mesmo barco, Abre aprendendo de aprender novo. de novo. Então, assim, eu acho que vai ter contadores que vão sair do mercado, outros contadores que vão entrar, mas todos estaremos no mesmo barco. Seja executando a contabilidade, ou seja, pagando por essa nova mudança. E você acha que essa reforma trará algum impacto para a economia brasileira? Acredito que sim, a arrecadação vai aumentar bastante. Porque, como eu te expliquei anteriormente, é um programa 140 vezes maior do que o Pix. Só temos um problema. Como é que vai distribuir depois? Mas tudo bem. Um dia chegamos lá. Arrecadar. Arrecadar, eu acredito que a distribuição, ela também vai ser parecida. Por quê? Porque o nosso IVA ele é dual, né? É o IBS e o CBS, entendeu? Então o Estado ele vai, a parte federal vai distribuir para o Estado vai distribuir entre os municípios. Como será Vai ser feito? administrado Mas eu vou te dar depois. um exemplo. Sabe quem já faz isso? As empresas do Simples Nacional. O Simples ele é um sistema único de arrecadação. Eu diria que hoje as empresas do Simples são 70% dos empresários do Brasil. E a guia vai diretamente para a Receita Federal e a Receita Federal faz a distribuição entre estado e municípios. Então esse sistema já funciona, mas como a gente conversou anteriormente, muita gente não sabe. Por exemplo, quando deu um problema na Receita Federal um tempo atrás, eu não sei se você viu, as pessoas não estavam conseguindo fazer o pagamento do Simples. E aí o que acontece? As pessoas fizeram o pagamento do Simples, só que aparecia só a parte federal paga na guia do Simples. Aí o ICMS e o ISS não estava pago porque o município e o estado não aceitou receber sem os juros.
porque foi um erro federal. Então significa que ali o federal já fez a redistribuição. Tá certo. Muito esclarecedor para nós sobre esse tema. Mas ainda há riscos, há algumas incertezas em relação a esse novo plano tributário. Com certeza, com certeza. Toda mudança gera incerteza, né? A gente tem o maior exemplo disso é social, que foi a reforma trabalhista que aconteceu em 2018. Até hoje, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, entendeu? Então a gente vai viver praticamente isso de novo. O pessoal da parte trabalhista sofreu com isso e agora o pessoal da área fiscal vai sofrer com a reforma tributária. Assim como foi no SPED, na época que mudaram o SPED, assim como foi na época que inventaram a nota fiscal eletrônica, Saímos do papel para o digital. saímos do papel para o digital, teve a época que a gente saiu daquelas notas de papel e foi para aquelas reduçãozinhas onde saiu, saiu o diagnóstico, tudo. Então é mais uma mudança aí que a gente vai ter que enfrentar. Tem que se adaptar. Você acredita que ainda há alguns aspectos dessa reforma que podem ser aprimorados? Acredito. Vários aspectos, vários mesmo. Tem muitas explicações que têm que ser dadas sobre assuntos que estão muito vagos, né? Que eu acredito que até o final de 2026 vai ser esclarecido. É, Porque 2027 já começa. 2027 é o ponto inicial. Para falar um pouco de transição, que eu acho que a gente não falou, a reforma tributária, ela veio de 2023, teve a sua lei complementar em 2025, né, que regulamentava a reforma, e em 2026 a gente tem os testes, 2027 isenção de PIS e COFINS, né, e decorrente disso vamos ter a isenção, a extinção do IPI também. Já em 2032 teremos a extinção do ICMS e ISS. Em 2033 é para a reforma estar rodando completa. que a gente espera que tudo dê certo, né? Que funcione. Com certeza. Assim, então, acho que a gente tem que pensar no melhor, né? Se tem países que funcionam com esse modelo de tributação, por que não aqui? Um país tão rico, um país que tem tantas pessoas inteligentes, a gente sabe que a gente tem um governo que não é muito legal, né? Gosta de gastar um dinheirinho, né? Mas isso aí serve para os empresários, para a população, né, que vota, para eles entenderem que o voto dele é muito importante nesse tipo de momento, né? Gasta aí conosco mesmo. Justamente. Tá bom. Porque quem é, depois que ficar ruim, vão cobrar de quem? São muitos questionamentos aqui. Mas é um tema muito importante e também muito sensível, né? Muito sensível. Ah, com Porque certeza. nós já sabemos o que vai rolar no final sobre o bolso de quem, evidentemente, vai cair essa Coisa que a gente questão. tem certeza, vai ficar mais caro. Então, Para quem consome, vai ficar mais caro. vamos preparar os bolsos porque o próximo ano vai doer. Maneira de dizer. Maneira de dizer. Já dói. Já- Lucas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui e nos esclarecer um pouco acerca desse tema. E esperamos tê-lo novamente em próximas ocasiões daqui do podcast Tomcast. A gente diz assim que esse podcast é dos filhos de Formosa, né? A gente inicialmente convida vocês de Formosa aqui. As portas estarão sempre abertas para nós discutirmos uma leque de temas, tão variados temas que a gente ainda pode abordar aqui. A gente agradece a presença de você por ter disponibilizado seu tempo, suas energias, deixou de realizar suas tarefas e veio-nos aqui nos ajudar a compreender um pouco acerca da reforma tributária. Não vamos deixar de agradecer o pessoal da Canal Bike lá, que está dando uma força aí. O pessoal da Smart Takeware, o Marcos, muito obrigado aí pelas colaborações no Instagram e tal. Então, são os nossos apoiadores. Geder Gates também, pessoal
das viagens, tá dando uma força lá para o crescimento do canal no Instagram. Então, pessoal, a gente pede a vocês que se inscrevam, curtam, sigam, que esse podcast é de Formosa e enfim, a gente convida todos vocês a curtirem, a seguirem o nosso canal e também são convidados a participar aqui no Tomcast Podcast. Como mensagem final? Tom, agradecer aí por fazer parte desse podcast. Realmente, tomara que nos próximos anos aí a gente possa fazer de novo. Já marca no seu calendário aí para nós fazer uma vez por ano. E aí, Lucas, o que mudou em 2026? O que mudou em 2027? A Exatamente. gente faz A gente vai até até 2033. até 2033, né? Agradecer todo o pessoal que assistiu o vídeo, né? Gente, curte, comenta, compartilha, vem aqui no Tom participar do canal, é muito legal. Acho que a gente tem uma força muito grande, né? O município de Formosa tem muita coisa. A gente tem muitos empresários, muitos contadores, muitos advogados que podem somar e passar o conhecimento aí para que a gente possa ajudar outras pessoas. Exatamente. Depois que eu me meti nessa vida aqui, eu estou descobrindo muita coisa boa sobre Formosa. Mas muita. Muita coisa. Principalmente os esportes, cara, fantástico, sabe? Não, Muita coisa para aqui é explorar em fera. Formosa. A gente tem campeão de jiu-jitsu, campeão de fisiculturismo, aqui a gente tem tudo. Descobri que tem uma campeã nacional de tiro ao alvo. Olha aí, tá vendo? Cara, estou descobrindo coisas incríveis. Tem muita coisa boa para explorar. E de certeza nós vamos mandar o convite para essas pessoas. A gente está aberto aqui, a gente está disponível. Se as pessoas aceitarem conversar, nós Com batemos um papo certeza. aqui. Obrigado, Lucas. Valeu, Tundão. Vamos Opa, pra cima. firmeza.